Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem provido em nossas vidas, para louvar, adorar, exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então quero convidar a todos os presentes, a igreja, a orar agora, a colocar diante de Deus esse culto, essa oração que nós vamos fazer nesse momento. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também para manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, por atos, palavras, pensamentos, voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, ó Pai, todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor este culto para que seja o Teu Espírito Santo, aonde quer que seja que Ele está sendo ministrado nesta hora, a dirigir todas as coisas, a envolver esta casa, este lar, esta pessoa, esta família com o Teu poder agora. Oh, meu Deus, vai também guardando os familiares, as pessoas que vivem nesse lar, ou aonde quer que elas estejam, as pessoas que estão em deslocamento, trabalhando, viajando. Oh, meu Deus, aonde ela se encontrar nesse momento, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E aonde quer que seja que este culto esteja sendo ministrado neste momento, que o Senhor acampe o Teu poder, que o Senhor guarde, proteja, livra, Pai, de todos os males em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção, o Teu poder, o Teu Espírito Santo encham este lugar, encha estas vidas com a Tua unção poderosa, Pai. Assim dirige, Senhor, tudo aquilo que será feito aqui neste lugar. Dirige pelo Teu poder, o Teu Espírito Santo, a palavra, o louvor, as orações, todas as atividades que sejam tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós Te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, o nosso Deus e o nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez alegres para louvar a este Deus maravilhoso, para estar aqui ministrando este culto a Ele, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queremos agora cumprimentar os irmãos que já estão presentes aqui conosco, a nossa irmã Deise, a nossa irmã Maria Cristina, o nosso irmão Luiz Fernando, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado, e a todos vocês que vão participar através do Instagram, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, ou aonde quer que esse vídeo aí estiver colocado, Então, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele traga a igreja, ele compartilhe com a igreja
aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, dos 27 ao 30. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um domingo. Eu concordo com a sua oração, pastor, e que Deus abençoe a todos que estão aqui e a nossas famílias, nesse momento no simultâneo, e também aos que vão nos assistir depois. Que Deus nos trazer saúde, paz, prosperidade, e que nós também possamos aprender, crescer, porque estamos aqui cultuando um Deus vivo, um Deus que o Filho morreu por nós, para que tenhamos a eternidade. A melhor coisa dessa vida é saber que o nosso coração não está nessa vida, o nosso coração está no reino celestial. É saber que nós não somos cidadãos deste mundo, e sim cidadãos do reino de Deus. Graças a Deus por isso. Isso é o que nos renova, é o que nos fortalece. É essa comunhão inexplicável, não que não seja inexplicável, mas é essa comunhão sobrenatural que nem todos têm e que nós estamos aqui para divulgar, para atingir o máximo possível de pessoas. É a graça de Deus para com a criação. Então vamos passar a leitura do Epístola de Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Hoje vai ser rápido, mas vou colocar uma pequena realidade do que é mesmo ser cristão nessa terra que não é nossa. Trazer pequenas considerações. Então a minha Bíblia é versão revista e atualizada no Brasil, na Almeida, revista e atualizada no Brasil. Aqui tem esse título, a unidade cristã na luta. Então aqui o título já é sugestivo, fala em luta, não é brincadeirinha. Então vamos lá, 27. Vivei acima de tudo um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então aqui de cara, inicialmente a gente pode dizer, quando nós ouvimos aqueles irmãos dizendo que é só vitória, não é só vitória, não, é luta. A vitória vem no final. Nós podemos até no meio da luta sermos abençoados aqui e ali por Deus, termos livramentos aqui nessa terra, mas a grande vitória vai ser a eternidade com Cristo e por causa de Cristo, devido ao favor imerecido de Deus para nós. Essa é a nossa grande vitória. Então aqui o Paulo chega e diz, olha, vocês têm que viver logo no 27, ele fala assim, olha,
Aqui na minha Bíblia tem assim, ó, no modo original está vivei, mas aqui ele tá substituindo, interpretando esse vivei como portai-vos como cidadão. Né? Então ele está dizendo uma coisa aqui de reino, de país. Né? Esse país não é o Brasil, é essa terra. Né? Então portai-vos acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, tem de haver em nós um real comportamento de que fomos transformados, fomos convencidos pelo Espírito Santo. Então tem de haver esse comportamento, não um comportamento forçado, como tem algumas religiões, eu vou meditar, vou me desligar, vou alinhar meus chakras. Não. É uma coisa que transcende todo entendimento. O Espírito Santo te alcança, mostra que você é um pecador, mostra que você depende da obra de Jesus para poder se reconciliar com Deus. E isso vai te levar a uma humildade, porque vai te mostrar que o que você critica no seu irmão, você faz igualzinho em outras situações. Então esse é o grande viver, é entender que graças a Deus você foi alcançado pela salvação de Cristo. E você tem esse conceito bem claramente em você, que você é o pecador igual aos outros, mas graças a Deus, as escamas dos seus olhos foram removidas pelo sangue de Cristo. E você com isso consegue perdoar. Isso te mostra que você tem que ser humilde, porque se não fosse Jesus, você cairia igualzinho, você mesmo sendo de Cristo, peca igualzinho a qualquer um. Mas em você, pelo temor que veio do Espírito Santo, o temor a Deus, a reverência a Ele, isso te leva, isso te conduz, isso, o milagre, esse é o grande milagre, é você se sentir incomodado pelo Espírito Santo. Se você com o seu comportamento desagradou a Deus, isso te incomodar, te levar ao arrependimento e você pedir perdão. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Então vamos continuar. E então ele fala, aqui eu falei do portais, né, de modo digno, para que, aí que ele não quis ir, não pôde ir, naquela época ele estava escrevendo, e aí ele mandou, ele escreveu, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só Espírito. Se vocês forem reparar que o Espírito está escrito com letra maiúscula, ou seja, estão todos unidos ao Espírito humano, estão todos num só Cristo, aquele num só corpo, aquele está fazendo referência à Igreja de Jesus Cristo. Esse é o grande mistério que não havia no Antigo Testamento. Existia o templo, mas aqui ele está falando num só Espírito, ou seja, todos num corpo só. Porque o homem é trino, corpo, alma e espírito. Almas diferentes, mas o espírito humano está ali na igreja, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui ele está dizendo que não é fácil seguir a Deus, que nós temos que passar por transformações, que nós temos que aceitar a nós mesmos como pecadores, pessoas que, embora a gente, que às vezes não consegue orar, que às vezes é agressivo, que não adianta, nós vamos viver combatendo contra isso em nós, na nossa própria alma. Mas ainda tem a luta externa, e ele vai falar aqui. E fala, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Aqui nós podemos colocar como adversário do que o cristão é combatido mesmo. O cristão incomoda, porque o cristão, ele conseguiu encher o vazio que existe de Deus em nossos corações, em nossa alma, com o próprio Deus.
E isso incomoda o homem comum que preenche esse vazio com álcool, com dinheiro, com mulheres, com drogas. Então isso, vamos dizer assim, essa coisa de não chegar assim, não, mas você vai morrer se você negar a Cristo. Não, eu vou morrer. Não estou dizendo que seja fácil dizer isso, mas essa coisa de não ter medo da morte, de não dar todo esse peso a esse mundo, isso incomoda muito as pessoas. Essa certeza de que há o amanhã, não é? Essa certeza porque ele vive, eu posso crer no amanhã, essa certeza incomoda muitíssimo. Não interessa quem está no governo agora, tudo bem, eu vou ter que comprar menos comida, tudo bem, não, você fica chateado, é natural, mas mesmo assim eu vou perseverar em Cristo, e isso incomoda profundamente, pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, morreu, acabou tudo, é para vós outros de salvação, para nós é o início da eternidade. Para nós é o início da eternidade. Isto da parte de Deus. Ou seja, é Deus que propiciou a nós essa eternidade, essa reconciliação. E ele vai aqui no 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Ou seja, aqui ele está dizendo, meu amigo, que não vão ter luta na sua vitória, não. E ele continua, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis falar que é o meu. Ou seja, o que Paulo sofria, todos os enfrentamentos, as perseguições, eles também têm. Então ele está dizendo, agora vocês estão entendendo, o que eu passo é o que vocês passam. Então, pastor, eu queria ser curto, acabei falando demais, eu agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe o senhor, e devolvo a palavra aqui. Ok. Amém, glória a Deus. A palavra aí muito objetiva, né? Na parte que vai orientando, principalmente ali a igreja, né? A igreja dos Filipenses e também a nossa igreja atualmente, né? É uma palavra que ela vem de encontro às necessidades imediatas da igreja, e o irmão tratou bem o assunto, falando a verdadeira mudança, né? A pessoa se portar de um modo digno. E muitas vezes quando se fala desse modo digno, a gente vê aí que é uma questão da natureza humana, né? Buscar o erro dos outros, né? O irmão tratou muito bem o assunto aí, falando que quando nós estamos ali apontando os erros dos outros, nós também estamos apontando os nossos próprios erros, né? Porque a nossa natureza é uma natureza falha. Então, deve-se ter uma preocupação muito maior em consertar os nossos próprios erros, né? Em alinhar a nossa vida com o Evangelho, do que ficar julgando as outras pessoas, né? Ficar olhando para as outras pessoas, porque quando a gente faz isso, nós estamos emitindo juízo sobre nós mesmos. Então isso é muito importante na vida do cristão, essa maturidade, né? De entender ali a fraqueza do outro, porque consegue enxergar as suas próprias fraquezas. Então isso é muito bom aí que o irmão Luiz traz para nós aí, né? O Espírito Santo usando o nosso irmão para alertar, né, aquele irmão que gosta ali de ficar, né, olhando os erros dos outros, acusando, né, para que ele aí comece a olhar para dentro de si próprio e comece a buscar o conserto com Deus. Isso não quer dizer que você que vai ver um irmão aí na falha, um erro, e pode chegar para ele, né, de uma forma sábia, de uma forma amorosa, de uma forma construtiva, e passar uma orientação. Isso faz parte do Evangelho, mas não com estardalhaço, não na frente de todo mundo, não para humilhar a pessoa, né? Não para depreciar a pessoa. Ninguém gosta de ser depreciado, humilhado, né? Então
A igreja ela tem que agir com amor. A repreensão ela precisa ser feita, mas ela deve ser feita com amor e a fim de que o resultado seja o conserto daquela pessoa, ela voltar atrás naquilo que ela está fazendo, talvez até por uma falta de conhecimento. Então, mas é importante a gente primeiro olhar para dentro de nós mesmos, né? Também entender o alcance da salvação de Cristo, né? Quando a pessoa ela começa a ter essa visão de que ela é falha, né? De que ela não é perfeita, ela consegue entender que essa salvação não dependeu dela, mas somente do Senhor Jesus, da fé no Senhor Jesus, da obra que Ele fez por nós lá no Calvário. Então ela fica dependente do Senhor Jesus. Quer dizer, é claro que há uma mudança de proceder, é claro que há uma mudança na forma de lidar com as situações, há uma diferença no cristão. As reações são reações equilibradas, são reações de acordo com a palavra de Deus. Então isso tudo faz parte, né? É o pacote que vem com a graça. Então é impossível que alguém que tenha tido um encontro com o Senhor Jesus, que tenha se convertido ao Evangelho, permaneça com as mesmas reações, os mesmos comportamentos que tinha quando não conhecia o Senhor Jesus, quando estava perdido. Então é necessário que haja realmente essa transformação, e a graça, né? É pela graça que essa transformação é feita, né? O irmão Luiz ressaltou aqui a nossa vulnerabilidade diante do pecado, né? Então a gente deve viver em constante busca de oração, de vigilância, né? Tem gente que ora muito, mas vigia pouco, né? E aí acaba, né, fazendo aquilo que não deveria fazer. Então tem que fazer as duas coisas, né? Jesus, quando orientou ali os seus discípulos, ele disse: vigiai e orai. Então é necessário que as duas coisas estejam alinhadas, tanto a oração como a vigilância. Também tratou da questão de um só espírito e uma só alma, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então não existe dentro da igreja, por exemplo, partidarismo, né? Não é porque nós somos aqui os proletários de Jesus, não, nós somos aqui os liberais de Jesus, nós somos aqui os conservadores de Jesus. Não, a igreja tem um só cabeça, uma só direção. O que dirige a igreja é a palavra de Deus. Então não há espaço para a igreja, dentro da igreja, para partidarismo, para divisões, né? Então, quando a coisa está assim, é porque está faltando o espírito, porque é um só espírito, uma só alma, um só pensamento, né? O evangelho ele deve prevalecer. Então, o que acontece muitas vezes aí em algumas congregações, né? A pessoa ela começa a trazer um outro Jesus, um outro evangelho, e faz com que aquela igreja ela passe a viver em função dos seus interesses ou do interesse do seu líder, e não em função do evangelho de Cristo. E a palavra final para nós que somos do Senhor Jesus, que somos filhos de Deus, que somos salvos, é sempre o evangelho, é sempre a Bíblia. Então tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não podemos fazer, nós realmente não podemos fazer. E tudo aquilo que ela permite que nós façamos, nós devemos fazer. E também nós não devemos acrescentar nada. Então às vezes a gente vê, irmão, está assistindo o jogo de futebol, você vai para o inferno. Isso não tem fundamento bíblico, né? Se ele estiver idolatrando o futebol, idolatrando o jogador, então ele não se converteu. Quem se converte não comete o pecado da idolatria. Mas por você estar assistindo uma partida de futebol, de basquete, de vôlei, seja lá do que for, desde que seja uma coisa lícita, isso aí não está te condenando, não. Então tem que ter cuidado, porque tem pessoas que elas pensam uma coisa, elas acham uma coisa, e elas colocam aquilo ali como se fosse uma verdade bíblica.
quando na verdade não é. E isso a gente só adquire o quê? Com o crescimento espiritual. Tu vai ler a palavra e falar, mas isso aqui não está aqui na palavra. Qualquer tipo de idolatria, até a pessoa que tem a sua, ela adora a sua igreja, né? Ela adora o seu pastor, falando adoração, né? Idolatria, ela está cometendo o pecado da idolatria. Então qualquer coisa que você coloque na frente de Deus é uma idolatria, seja lá o que for. Então é importante a gente ver isso aí. Bom, o irmão Luiz ressaltou muito bem o combate do cristão, né? Que não é fácil. Então nós temos muitas lutas aí, batalhas que são travadas no interior. Às vezes tu acha, mas o irmão falando de tal, não tem problema algum, né? Puxa vida, que vida, você não sabe. De repente, aquele irmão, aquela irmã está passando por uma batalha terrível no seu interior, que só ela e Jesus estão sabendo. Então todos nós passamos por lutas, por batalhas, por provações, até pela nossa própria natureza espiritual. Então existe um confronto, nós já estamos numa guerra declarada contra as coisas desse mundo, contra o espírito desse mundo. Então ninguém seja ingênuo ao servir ao Senhor Jesus, ao entrar na presença de Deus, achando que vai ficar tudo ao mar de rosas, né? Ao mar de almirante, não vai ter problema nenhum. Tem sim, tem, né? Diferentes problemas para cada pessoa. Tem pessoas que não têm problemas nenhum na sua área financeira, na sua área sentimental, mas que vivem crise imensa dentro do seu ser por razões diversas, né? Que só Ele e o Senhor Jesus sabem, e que deve tratar com o Senhor Jesus. Então existe esse combate, e muitas vezes esse combate é muito intenso, tanto dentro como fora, né? Fora é quando você tem embates aí com as pessoas desse mundo, né? O irmão Luiz, ele pontuou bem a questão de quando a gente se converte, as pessoas elas não conseguem entender por que essa pessoa tem a certeza da salvação, por que essa pessoa não tem o medo da morte, né? Por que ela tem essa convicção, por que ela tem essa alegria. E isso aí realmente traz uma revolta muito grande para aqueles que não são salvos, sabe? Porque uma das coisas, além de todas essas que o irmão Luiz colocou aí, é a questão de que se nós não existíssemos, se nós não crêssemos, aqui falando como o Senhor Jesus falou, né? Eles não teriam culpa, eles não teriam pecado, mas como nós existimos, como nós cremos e servimos ao Senhor Jesus, o pecado deles fica expresso. Então isso causa uma revolta muito grande, que quando eles olham para a igreja, quando eles olham para o cristão, o homem, para a mulher que servem a Deus, eles conseguem nitidamente enxergar que estão vivendo uma vida de pecado. Então, como eles não querem mudar, eles combatem, eles querem que aquelas pessoas deixem a presença de Deus para que eles não possam sentir culpa. Então isso é uma coisa que muitas vezes não é explícita, né? Está implícita dentro do interior destas pessoas, essa revolta, essa resistência, né? Essa perseguição à igreja. E o irmão Luiz fala também ainda, né, nesse mesmo tom, sobre a questão da perdição e da salvação. O que para estas pessoas que são incrédulas, né, é perdição, elas veem, olha, vou morrer, acabou, né, não tem expectativa, mesmo aquelas que têm algum tipo de crença e de fé, ela não tem esperança verdadeira. A esperança dela é uma esperança calcada em fundamentos frágeis que podem ser derrubados a qualquer vento. Então elas não têm uma esperança verdadeira, né? E quando vê o cristão, ao contrário, ele tem a esperança da salvação. Isso brilha nos olhos do cristão, na fala do cristão. Ele sabe que ele vai ser salvo, independente do que acontecer com o seu corpo físico, independente de como ele deixar essa terra, ele sabe
ele tem a certeza, a convicção de que vai ser salvo. E isso, né, essas diferenças de evidência, né, evidência de perdição e evidência de salvação, também são coisas que trazem essa guerra, essa luta, esse atrito espiritual e essa perseguição. E finalizando, o irmão Luiz aqui, ele fecha muito bem dizendo que a graça de Deus, ela não foi dada tão somente para que nós crescemos, embora seja muito importante que é pela fé que nós sejamos salvos, né? Nós somos salvos pela fé, mas ela também foi dada para, e isso é muito importante que o irmão Luiz contou aqui, que nós possamos resistir a essas perseguições. É muito importante, então, você que está sendo perseguido, você que está enfrentando uma luta aí, busca a graça em Deus, não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Então, busque graça em Deus. Tem lutas, tem problemas que estão muito além das nossas forças e capacidades naturais, e nós precisamos nesse momento reconhecer isso e buscar em Deus, né? Aquela batalha tremenda, né? Você vê aqueles filmes de guerra, aquelas batalhas que parece que não tem fim, né? E que é necessário muito equilíbrio para que se chegue ao final, para que se poupe o maior número possível de vidas. Assim também nós travamos batalhas invisíveis que têm a mesma dimensão ou dimensões maiores, mas que para vencê-las é necessário que nós estejamos com a graça de Deus. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando a sua vida, né? Tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade, dos seus cuidados, a sua saúde, né? A sua casa, a Cristina, a todos que estão aí ligados a você, a todos que Ele colocou aí debaixo da tua responsabilidade espiritual, né? Prosperando, irmão, espiritualmente em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora louvar ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 476 da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo chamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas mesmo assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, é o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, vamos dar a igreja continuar aqui com a palavra de Deus.
E nós vamos então abrir agora nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a nos iluminar, a me fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então vamos ler esse texto, né? Capítulo 3 de Timóteo. Não é um texto muito grande, né? Mas bastante explicativo. Aqui na versão da Almeida, revista e atualizada, tem um subtítulo que diz assim: Os males e as corrupções dos últimos dias. Diz assim, versículo 1: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias ao Senhor Jesus. Então nós temos aqui uma palavra do nosso irmão Paulo, né? Passando aí para o jovem pastor Timóteo, dando orientações importantes aí na vida do servo de Deus. E essas orientações,
elas servem para nós também, né? Essas orientações que Paulo passa ali são muito importantes na vida do cristão. Então começamos sabendo assim, né? Que nos últimos dias, e nós podemos até fazer aí uma assimilação, uma comparação desses dias que nós vivemos atualmente com esses últimos dias, né? Porque os homens, né, estão com tempos muito difíceis. Ele diz, esses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, né? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então, são essas séries aí de comportamentos ruins, né? De comportamentos malignos, as pessoas desafeiçoadas, implacáveis, né? Capazes de perdoar, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo dos bens, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Né? Então, é o que nós estamos vendo por aí, né? Esse egoísmo, essa falta de amor, essa falta de respeito, a falta de cuidado, né, com os próprios pais, né? Então muitas vezes aquele pai, aquela mãe cuidou lá daquele filho a vida toda, né? Deu ali a educação, sustento, alimentação, e chega no final da vida, quando aquele pai, aquela mãe começa ali a ter alguns problemas de saúde, começam a depender de alguém, né? Perdem boa parte ou total autonomia. O que os filhos muitas vezes fazem, infelizmente, isso é verdade, muitos de vocês já devem ter visto isso acontecer, é jogar o pai, a mãe num local ali sem qualquer higiene, sem qualquer cuidado, né? E se apropriar dos bens dos pais, né? E esquecer simplesmente da existência. Então, isso já está previsto na palavra de Deus, né? Essa falta de respeito, essa falta de cuidado com os pais, né? Essa desobediência, aliás, uma desobediência, uma rebeldia que ela é incentivada, né? Então você vê que hoje muitos ensinos, né? Muitas escolas, elas ali estão incentivando aos jovens, às crianças, a terem uma atitude de rebeldia, né? A título de atitude crítica. A atitude crítica ela é boa, porque você vai analisar situações para que você possa ter ali uma realmente compreensão da realidade. Mas a atitude de rebeldia, de desobediência, isso não tem fundamento bíblico. Então, se você é jovem, né, você tem pai, mesmo que você já tenha uma certa idade, mas tem seu pai, tem a sua mãe, então respeite o seu pai, respeite a sua mãe, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, não se aproprie dos bens deles, daquilo que eles juntaram a vida toda, né? Aquelas economias, para que pudessem ter uma dignidade na sua velhice. Então é importante isso aí. É fácil bater no peito e dizer eu sou cristão, mas cadê o fruto, né? Cadê as atitudes? Como é possível que você possa pegar uma pessoa que te deu amor a vida inteira e colocar essa pessoa num pardieiro, jogar ela num depósito humano, sem qualquer sentimento, sem qualquer cuidado, apenas para que você possa se apropriar daquilo que pertencia àquele seu pai, àquela sua mãe. É importantíssimo isso aí. É por essas imagens aí que nós estamos vendo, né? Como o ser humano ele fica insensível, como o ser humano é capaz de pegar uma pessoa que já está morta ou está completamente fora de si e levar até uma agência bancária para que aquela pessoa ali assine um empréstimo. Que isso, né? É realmente a derrocada, o fundo do poço da humanidade. O que nós estamos vendo aí
essas coisas não vão melhorar, elas vão piorar, né? É uma sociedade cada vez pior. Então você vai, a pessoa pega ali o seu carrão e atropela, e bate, e mata outra pessoa, né? E muitas vezes nada acontece, né? Porque realmente a vida humana, ela tem muito pouco valor. É isso que está acontecendo cada vez mais nesta sociedade da coisificação, onde as coisas têm mais valor do que as pessoas, onde o ter tem mais valor do que o ser. Então a Bíblia já vem falando sobre isso, né? Então as pessoas serem mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então o importante é ser feliz, o importante é seguir o teu coração, o importante é que você está se sentindo bem. Como que um filho, uma filha de Deus, um servo do Senhor pode se sentir bem desobedecendo a Deus, sendo rebelde, praticando essa lista aqui enorme de coisas que nós vimos aí, né? A pessoa que é avarenta, né? A pessoa, o que é a avareza? É o amor de... A avareza não é você ser cuidadoso, não, tá, irmão? Você não deve ser gastão, ficar gastando dinheiro, jogando dinheiro pro alto, né? Ficar fazendo aí que nem aquele apresentador de TV, fazendo gaivotinha aí, quem quer dinheiro, não. Não é isso, né? Não é para você ser assim, você tem que ser precavido, tem que ser prudente, tem que ter as suas economias, mas um cuidado para que essas economias, esses cuidados que você deve ter, não te transforme numa pessoa avarenta, onde você quer ter, possuir o amor, o dinheiro, que cega a pessoa, ela não consegue ver mais nada, apenas o dinheiro, a conta bancária, o resto para ela não interessa. Não, tem que haver um equilíbrio aí. Aliás, tudo aquilo, nós já falamos aqui hoje sobre isso, tudo aquilo que a pessoa coloca à frente de Deus passa a ser o Deus dela, ela passa a servir. Então tem gente que o Deus dela é o mamão, é o dinheiro, né? Ela glorifica, ela exalta, ela engrandece o dinheiro, ela tem uma idolatria pelo dinheiro, né? Outra coisa são as calúnias, as coisas que as pessoas levantam sobre a vida das outras que não são verdade e que causam grandes prejuízos para a vida das pessoas. E hoje a calúnia, ela é potencializada e ela é uma calúnia grupal, porque alguém vai lá numa rede social e posta uma coisa que não é verdade sobre a vida da outra, e a outra pessoa vai lá e lê aquilo ali, não sabe se é verdade ou mentira, e não quer nem saber. Ela tem prazer de chegar e postar, ou fazer um comentário ali acusando a outra pessoa, e ela passa, olha que coisa grave, mas tem que falar, nós precisamos falar, a igreja precisa ser doutrinada, a igreja precisa aprender. Quando você faz isso na rede social, você está fazendo mal a uma outra pessoa, você está sendo cúmplice da calúnia, ou seja, você está sendo participante do pecado de outra pessoa. Não o faça, tá? Então, na dúvida, use a presunção de inocência. Eu não sei, eu não vi, como é que eu vou fazer comentário, como é que eu vou compartilhar, entendeu? É importantíssimo a gente ter esse zelo, esse cuidado. O cristão tem que ter esse zelo com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fala e até com aquilo que ele pensa, né? Mas as coisas que nós falamos e fazemos, né, elas ficam mais evidentes. Então isso a gente tem que ter um zelo muito grande aí, né? Aqui eles falam também dos implacáveis. Implacável é aquela pessoa que não perdoa, né? Então já falamos aqui disso e vamos falar quantas vezes for necessário. Quem não perdoa não é perdoado. Eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Sim, ele perdoa todo mundo, mas não perdoa aqueles que não perdoam. E aí, como é que vai ficar essa história? É melhor começar a perdoar. Perdoar não é sentir desejo no coração, sabe? Eu não senti desejo no meu coração de perdoar
fulano, marido, esposa, ciclano. Não é isso, não. Perdoar é um mandamento. A gente perdoa mesmo sem ter vontade, né? Não tenho nenhuma vontade de perdoar, mas eu vou perdoar. Por quê? Porque Deus mandou que eu perdoasse e disse que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Pronto, é isso. Então, prepare-se para liberar o perdão. Tira esse teu eu que está aí gritando, né? Que está querendo mandar em você. Nós não nos pertencemos mais. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. A vontade dele é que deve prevalecer em nossas vidas, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia. É importante a gente entender isso. Nós temos que seguir aquilo que Deus fala. Gente, olha só, traidores, né? Olha só quantas traições, né? Traições nos negócios, traições nas amizades, traições nos relacionamentos amorosos, nos casamentos, né? Então a pessoa hoje tem que estar preocupada, né? Você vai até, o pessoal ali vai numa academia, né? E já tem lá o personal trainer, né? Que vai estar de olho, então tem que ter cuidado com essas coisas aí. Cada um cuidar de si, irmãos. Quando diz aquele velho ditado, quando um não quer, dois não briga. Foge, a palavra é bem clara, 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Se você vê que é fraco para esse tipo de coisa, foge, não dá oportunidade, não se coloque em condições, em posições que vão favorecer o pecado. Então a pessoa precisa fugir dessa situação. Então você que é casado, casada, noivo, namorado, vocês têm um compromisso e não podem ter relacionamentos fora do seu relacionamento, né, de namoro, de casamento, de namorado, seja lá qual for. Então hoje o mundo ele relativa, mas isso é até bonitinho, né? E fazem piadas sobre isso, e diz que é bem feito. Não justifica, nada justifica uma traição. É um pecado que é punido na Bíblia com a separação espiritual de Deus, né? A morte ali não é mais a morte de jogar pedras, né? Graças a Deus acabou, não tem esse negócio, né? É morte espiritual, afastamento de Deus, que é pior do que isso, né? Que é pior do que estar uma eternidade longe de Deus. Por quê? Porque cedeu aos desejos da carne. Então foge desse tipo de paixões. Outra coisa, né, que dá para destacar, estou destacando algumas coisinhas aqui que são importantes na vida do dia a dia, é a questão, né, de não ter domínio de si. É aquela pessoa que sai brigando, quebrando, batendo, arrebentando, né, e se acha, né, ela dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Então essa velha natureza está mandando, e se a velha natureza está mandando, é sinal de que a pessoa ainda não se converteu. Então quando a pessoa se converte, lembra, a graça de Deus, ela nos capacita para que nós possamos ter o fruto do Espírito. E um dos gomos desse fruto é a temperança, é o domínio sobre si próprio. E nós precisamos exercer esse domínio. É uma luta, é aquela vontade que dá de responder, é aquela vontade que muitas vezes dá até de pular no pescoço da outra pessoa, mas nós conseguimos, pela graça de Deus, dizer, não vou fazer isso, porque eu tenho um rei, eu tenho um Senhor, e eu não posso fazer isso. A palavra de Deus diz, e a pessoa entra em oração, e aquilo ali traz paz, ela fica tranquila, e depois ela vê, puxa, que grande vantagem que eu tive, olha os grandes problemas que eu poderia trazer para a minha vida espiritual e também para a minha vida secular, se eu tivesse agido daquela forma, né? Quantas pessoas aí perdem oportunidades de trabalho, quantas pessoas perdem relacionamentos, porque elas não conseguem se dominar, saem soltando as palavras, saem agredindo, fazendo coisas realmente que não deveriam fazer, né? Continuando aqui, deixa eu ver mais um destaque, né? Uma das coisas que é a ingratidão, né? A gente vê aí, a ingratidão também é uma coisa muito ruim, né? A pessoa, ela não consegue ser grata pelas coisas
primeiro que recebe do próprio Deus. Tem gente que só vê os problemas. Tem gente que é incapaz de agradecer a Deus porque está com um dia bom, recebeu de Deus um dia melhor. Ela não consegue agradecer a Deus, né? Toda vez ela está reclamando de alguma coisa. Ou grata para uma pessoa que está ali ajudando ela também. Então a pessoa é ingrata, né? Ela não sabe ser grata. Então a ingratidão é uma prova de humildade. A ingratidão é uma prova de humildade. A gratidão é uma prova de submissão. Então, quando você levanta de manhã e agradece a Deus, né, por mais um dia, mesmo que você tenha tido notícias ruins no dia passado, mesmo que você tenha passado por lutas e provas, mas você ali tem força para dizer: Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento que o Senhor me concedeu. Então isso vai te fortalecendo espiritualmente, vai mostrando que você é submisso a Deus, vai se submetendo a Deus, e isso vai te fortalecer espiritualmente. Então é muito importante aí ter essa gratidão para com Deus, esse reconhecimento para com Deus. Então a lista aqui é muito grande, né? Mas a gente fecha ali dizendo, né, que eles têm uma forma de piedade, né, de serviço a Deus, né? Querem mostrar que são pessoas muito religiosas, né? Mas elas negam o efeito do serviço a Deus, né? Não adianta nada, né? Para que ir para a igreja, né? Não, a igreja é em qualquer lugar que eu estiver. Claro que Deus está em qualquer lugar que nós estivermos. Com certeza Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas Jesus não foi qualquer um, não foi o Zé da Quitanda que fez isso, não, né? Não foi o pastor que fez isso, não foi o bispo que fez isso. Jesus falou que nós devemos nos congregar. Quando ele falou isso? Mateus 18, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Também institui a igreja. Quando Pedro reconhece ele como Messias, ele disse que sobre essa revelação de Pedro, ele iria fundar a igreja dele. E lá no Novo Testamento, na Carta dos Apóstolos, nas Epístolas, estão ali regulamentando a igreja, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Várias passagens ali estão, Timóteo, né, que nós estamos vendo agora, regulamenta a igreja. Então é necessário realmente que nós reconheçamos a eficiência da igreja de Cristo, porque a igreja, ela tem um cabeça, ela não tem só corpo, né? A igreja não é um corpo sem cabeça, o cabeça é o Senhor Jesus. Então temos que reconhecer essa eficiência e essa necessidade de congregação. Nós não estamos no bloco do eu sozinho, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Então ele fala sobre isso, e isso tem sido uma das artimanhas de Satanás, é a pessoa achar que ela pode servir ao Senhor Jesus como um lobo solitário, né? Então nós estamos cheios de lobos solitários da fé, pessoas que não congregam, que não se reúnem com as outras, que vivem no mundão. Somos James Bond, né? Então, o que você está fazendo no carnaval? Eu estou ganhando alma. Como, né? Como você pode estar ganhando almas aí no carnaval? Pode até ser, no caso, excepcional, mas isso não é via de regra, porque a palavra de Deus manda a gente fugir dessas situações. A palavra de Deus diz que a gente não deve se colocar nessa situação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que eu vou fazer ali? Ali não é o meu lugar. Por que eu não estou na congregação orando? Por que não vai então para um retiro? Ou mesmo a igreja era para funcionar os 4 dias de carnaval, ou quanto estivesse, com as suas portas abertas para receber as pessoas. Isso seria o correto, e não se retirar, né? Também não, vamos manter as portas abertas e vamos receber as pessoas, porque ali acontecem coisas terríveis, né? E muitas pessoas vão ali encontrar no Senhor Jesus o refúgio. Então a importância de nós estarmos aí servindo a Deus dessa forma. Vamos passar, mas a gente viu que tem muita coisa, né? A gente vê isso aí com calma aí, porque é muita coisa. No versículo 8 ele diz assim:
Pois entre estes se encontram os que penetram solitariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então aí ele está mostrando o seguinte: tem muita gente lá que vai lá na casa, né, da irmã ou do irmão, que está ali carregado de pecados, né? A pessoa não se converteu, mas a pessoa ela entrou na igreja e ela disse que aceitou o Senhor Jesus. E às vezes até ela ganhou, né? Ela foi consagrada, né? Ela ganhou um ministério, então é pastora, diaconisa, né? Mas a pessoa está completamente perdida, completamente dominada pelas coisas desse mundo. Você vê, às vezes, numa pregação, o que ela sai é mágoa, é ressentimento, é maldição, é Deus vai pesar a mão e que vai acontecer uma desgraça e tal. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa ela não se converteu. E porque ali naquela igreja não existe uma preocupação real de se agradar a Deus, de se seguir o Evangelho. Então é o Evangelho do interesse próprio, da satisfação própria. Pouco importa o que diz a palavra de Deus, pouco importa o que quer o Espírito Santo. O importante é satisfazer a vontade daquela liderança, daquela congregação, né, das pessoas que estão ali bajulando aquela congregação, e é um desvirtuamento do Evangelho. Então ele está falando, aquelas mulherinhas que estão sempre ali sendo ensinadas, mas que são incapazes de aprender, e também homens, né? Vamos estender aí nesse leque, também estão ali, e pecados terríveis são cometidos ali por trás daquela cortina. Eu não vou falar de experiências aqui, já vi experiências horríveis, não vou falar porque não é o caso, nós também não devemos escandalizar, nós estamos aqui para pegar Jesus, para pregar a salvação. Mas que acontece, acontece sim, e acontece por causa destas coisas. Então a gente precisa saber por quê? Porque de repente você vai em uma congregação e se depara com esta situação, com estes homens que ficam lá visitando essas mulherinhas, esse pecado ali sendo aprovado, né, aceito dentro da igreja como uma coisa natural, e a pessoa ela tende a dizer que é tudo igual, né? Todo crente é igual, a igreja evangélica é tudo igual, né? A igreja protestante é tudo igual, e não é. Não é. Tem muitas igrejas sérias, homens de Deus, pastores, irmãos, levando a palavra do Senhor a sério. Então nós não podemos nivelar a igreja por aquilo que não deu certo, por aquilo que está errado, porque a própria Bíblia já mostra que teríamos estas coisas. Então nós precisamos olhar para aquilo que é correto, aquilo que é certo, aqueles que levam a palavra de Deus direitinho, aqueles que estão ali zelando, estão corrigindo, né, estão repreendendo, estão levantando obreiros que realmente têm uma boa reputação diante da comunidade, né? Não, porque Deus mandou levantar quem? A pessoa que está no adultério, a pessoa que está na prostituição, a pessoa que está ali ainda dando golpe no irmão. Deus não faria isso. É impossível que Deus, isso é importante a gente entender, é impossível que Deus negue a si próprio. Então isso não vem de Deus, né? Então uma coisa é quando a pessoa era e deixou de ser. Então não podemos estabelecer julgamento sobre o passado, mas na hora que a igreja ela levanta ali obreiros, ela levanta irmãos ali, ela coloca irmãos para serem batizados, isso precisa ser estabelecido o julgamento. Essa pessoa tem condições de ser batizada, essa pessoa tem condições de ser levantada obreira, pastor, seja lá qual for o ministério. Como isso, né? Qual é a vida que essa pessoa está levando? Qual é o exemplo de vida? Olha, você lê Timóteo capítulo 3 aí, está dizendo sobre isso, né? Procure se apresentar a Deus como que? Obreiro aprovado por Deus.
que saiba manejar bem a palavra da verdade, que seja marido de uma só mulher, ou, né, no caso de obreiro, né, porque pastor a gente sabe que não tem, tá, irmão? Fica zangado não, mas não tem. Mas no caso de obreiras, né, também tem que ser mulher de um só marido. Então a gente vê que as coisas aí muitas vezes estão muito confusas. Mas por quê? Porque existe realmente uma falsa denominação, uma falsa igreja, falsos irmãos, e isso causa grande prejuízo. E você que está na fé, que leva a palavra de Deus a sério, que crê na salvação do Senhor Jesus, que quer permanecer até o final, não olha para essas coisas não. Vai buscar um lugar sério, um lugar que pregue a palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus, que levanta irmãos, obreiros com seriedade, que pessoas que são batizadas são pessoas que realmente se converteram e que estão assumindo compromisso com Deus. Quer dizer aqui que a pessoa nunca vai errar, né? Não, nós temos ainda aquela natureza humana que muitas vezes nós erramos, né? Nós falamos alguma coisa que não deveríamos falar, agimos de alguma forma que não deveríamos agir. Isso é inerente à nossa ainda, né, natureza humana remanescente. A diferença é que nós não aceitamos continuar no erro. Se você falou alguma coisa que não deveria falar, você imediatamente busca a reparação, o conserto com Deus ou com quem você falou também, né? Tem que ter uma reparação. Você fez qualquer coisa errada, reparação primeiro logo com Deus e depois se prejudicou alguém com aquela pessoa que você causou o prejuízo. Então isso é o cristianismo, isso é viver a fé. Então eu de costa para o irmão, de costa para o irmão, eu não falo com o irmão tal dentro da minha congregação, fora já está ruim, agora dentro da minha congregação eu não falo com aquele irmão, eu não vou com a cara daquele pastor, meu irmão, vamos nos converter, né? É preciso se converter de verdade, é preciso realmente abrir o coração para a palavra de Deus, porque isso não tem cabimento dentro da igreja do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos entender. Aqui, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está orientando estas coisas, porque a igreja não pode ser uma igreja de boca, né? Eu amo meu querido irmão, né? Abraça o seu irmão, olha para ele, né? E sobe na cabeça dele, e desce, e não sei o quê. E depois, irmão, na hora da saída, os tapa comendo para lá e para cá, e briga, né? E discussão. E eu sei que alguns de vocês entendem o que eu estou falando aqui, né? Então não pode acontecer essa coisa. Isso não é a igreja do Senhor Jesus. Tem que haver sobriedade, tem que haver sinceridade e verdadeira transformação. Você quer poder de Deus na sua vida? Cumpra a palavra de Deus, faça de acordo com aquilo que está sendo orientado. Eu quero poder, eu vou subir ao monte, eu vou rodar 7 vezes em volta de não sei o quê. Você vai fazer um exercício físico, talvez as suas pernas vão ficar bem modeladas, né? Você vai ter uma melhor condição respiratória, mas se você não obedecer a Deus de verdade, não vai acontecer nada além disso. É só isso que vai acontecer, só coisas da sua parte física. Então é necessário realmente que nós venhamos fazer uma entrega. A verdadeira igreja precisa ser verdadeira naquilo que ela entrega para Deus. Bom, continuando aqui, no versículo 8, né, diz assim: e do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, quem são Janes e Jambres, né? Janes e Jambres são aqueles feiticeiros, né? Aqueles sacerdotes lá do Egito, que no momento em que o Moisés jogou lá um cajado e o cajado dele se transformou numa cobra, eles foram capazes de jogar os cajados deles também, e os cajados deles também se transformaram em cobras. Só que a cobra do Moisés comeu a cobra deles, né? E eles foram envergonhados. E no final da batalha acabaram perdendo aquela batalha espiritual, porque estavam batalhando contra o próprio Deus. O que isso diz para a gente?
Então, muitas vezes até vão fazer sinais e prodígios de engano. Gente, Satanás, ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz. E os seus ministros, né? E aí obreiros, pastores, pessoas que estão servindo aí nas congregações, também são capazes de fazer a mesma coisa. Então, nós precisamos olhar, o nosso parâmetro não é o milagre que aconteceu. O nosso parâmetro não é o fogo descendo do céu, né? Essas coisas, elas podem ser enganadas, né? Elas podem ser falsificadas, elas podem ser de alguma forma ali manipuladas para enganar, para trazer engodo à vida das pessoas. Elas não levam a lugar nenhum. O nosso parâmetro tem que ser sempre a palavra de Deus, sempre. Lembre-se, nós estamos chegando naqueles tempos em que haverão muitos sinais e prodígios, e o Senhor Jesus disse que, se possível for, enganaria até os escolhidos. O que significa? Que os escolhidos não serão enganados. Se você é um escolhido, uma escolhida de Deus, você não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque você não anda pelo que você vê, você anda pela sua fé. E a sua fé, ela é abalizada na palavra de Deus. Então, já estamos aí, cheios de Janes e Jambres, cheios de pessoas aí fazendo sinais e prodígios. E lembra, Satanás, ele é capaz de fazer isso, né? Engano, né? Ele não dá nada para ninguém, ele engana, mas ele faz. Para quê? Qual o objetivo dele? Arrebanhar o maior número possível de pessoas para lançar no inferno. Então, quando você vê aquela pessoa reunindo dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas para dizer que Deus não existe, para dizer que acabou, enterrou, é um ministro de Satanás dizendo para as pessoas o seguinte, né? Não tem inferno, né? Vocês vão ficar bem. Quando vocês morrerem, acabou. Então vivam a sua vida, aproveitem o máximo aqui nessa terra, porque depois acabou. Mas não acaba. Depois, e ele sabe disso, ele faz isso porque ele está condenado e ele quer arrastar o maior número possível para junto dele. Depois disso, a pessoa vai descobrir que não acaba, que é uma eternidade de sofrimento, de tormento, de fogo, de bicho mordendo, comendo, trevas, que a pessoa não consegue enxergar nada, ranger de dentes. E para que isso? Por causa de uns míseros anos aqui nessa terra, em rebeldia a Deus, em prazeres que são momentâneos e que, quando passam, a pessoa sente um grande vazio existencial. Então, vê que a pessoa está com um vício de droga, há uma necessidade de potencializar e aumentar aquele vício, porque ela já não se satisfaz mais com aquela dose e vai aumentando, e assim a pessoa, ela tem um vício sexual, então ela vai variando as práticas, ela não está satisfeita, faz isso, faz aquilo outro, e ela nunca vai estar saciada, porque nada nesse mundo pode saciar o homem, senão a reconciliação com Deus, a salvação que somente o Senhor Jesus, ele é capaz de nos dar. Mas Satanás não quer que você veja isso. O que ele quer é que você se sinta soberano, dono do seu nariz, independente de qualquer coisa, dono do seu destino, né? Tinha aquela senhora do destino, você é o senhor do seu destino. Faça o seu destino, faça a sua vida. Mas isso é o maior engodo que existe, porque a pessoa está muito bem falando, tudo rindo, brincando, e daqui a pouco tem um piripapo e pum, cadê fulano? Meu Deus, foi tão de repente, acabou, partiu, nós não temos domínio sobre nada. Vocês imaginam, 2001, se eu não me engano, acho que foi 2001, aquelas pessoas trabalhando ali nas torres do World Center, cheias de planos,
vamos sair daqui, vamos tomar um shopping, um happy hour, vou para a igreja, vou fazer aquilo outro e tal, vou buscar o filho no colégio e tal, tal. De repente, 2 aviões vão lá, um em cada torre, e acabam com aqueles sonhos, acabam com aqueles planos. Nunca na vida daquelas pessoas elas iriam imaginar que o dia delas iria acabar ali, a vida delas iria acabar ali, e não só elas, bombeiros, policiais, pessoas que nem estavam ali, também foram, para a gente ver a brevidade da vida, como nós não temos domínio sobre nada, que isso é um grande engodo, quando diz que você é o dono do seu nariz, quando você não consegue sequer controlar os seus relacionamentos, você não consegue sequer saber se a pessoa que está do seu lado, ela realmente gosta de você, se ela não gosta, se você está sendo enganado, se não. Essa é a grande verdade, né? Você vai saber depois que você tiver um relacionamento com Deus, e Deus vai aprovar, vai mostrar, é diferente. Mas quando a pessoa não tem Deus, ela é uma candidata a engano, né? Quantas vezes você não liga aí a TV, o noticiário, o golpe do amor, né? A pessoa vai lá na internet, faz juras de amor, pega outro, encanta, seduz, e depois vai lá e arranca, né, a conta bancária dela, limpa os cofres dela todinho. Esse é o mundo, infelizmente, em que nós vivemos, em que a mentira, o engano são exaltados. As pessoas que passam a perna nas outras são enganadas, né? São exaltadas. Elas enganam e são exaltadas, ok? Então, isso é o mundo que a pessoa está vivendo hoje, que nós devemos ter muito cuidado, né? Cuidado com as picanhas fáceis, cuidado, né, com as cervejinhas fáceis, né? Se depois o preço vai ser amargo, né? Então, fique na palavra de Deus. Se é o servo do Senhor, servo do Senhor, não desvia para a direita nem para a esquerda. Fique na palavra do Senhor e vai fazer muito bem. Vamos dar continuidade aqui, a gente está alongando, né? Então já vimos aqui os senhores James e Jambres, né? No versículo 10 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu destino, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, aqui nós podemos ter uma imagem clara de que não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. Ele mostrou para Timóteo ali nessa carta as perseguições que ele estava passando, ele deu exemplos, né, nos locais em que ele estava sendo perseguidos, e ele fala mais: qualquer pessoa, eu, você, qualquer um, que for servir ao Senhor Jesus, obedecendo ali a palavra, zelando pela palavra, zelando ali pelos irmãos, né? Zelando por Deus, pelo próprio Deus, nós iremos sofrer algum tipo de perseguição, tá? Então a perseguição é uma afronta lá no seu trabalho, é aquela pessoa que se levanta do nada contra você no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, né? Aquela pessoa que não se converteu e ela vive ali te afrontando. São lutas que nós enfrentamos, problemas, questões que estão ali para ser resolvidas, que você sabe que tem direito, que é seu, e você está ali naquela luta para conseguir obter aquilo que é seu. É uma perseguição. Então nós não devemos ser ingênuos espiritualmente. Não, isso aí é coisa do acaso, né? O acaso vai resolver as questões desse mundo. Quando nós estamos aqui servindo ao Senhor Jesus, tudo é uma questão espiritual. E eu vou explicar, tá? Não estou espiritualizando coisas naturais. Claro que temos coisas naturais e temos que saber resolver elas da forma natural, mas
todas as coisas da vida do cristão, elas têm que ser submetidas a Deus. Porque quando você não se submete a Deus, você dá uma oportunidade. Você abre uma porta para receber um ataque. É isso, né? Não está dizendo que vai ter o ataque, mas é uma oportunidade para que você venha a ser atacado. Você receba esse ataque. Então, submeta-se a Deus. Coloque diante de Deus as mínimas coisas. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua família, é na sua saúde. Coloca diante de Deus. Fala com o Senhor, né? Porque nós somos perseguidos. Existe uma batalha espiritual. O inimigo, ele não está preocupado com aquela pessoa que já é dele. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja são dele, estão fingindo, né? Aqueles que estão brincando de crente. Não está preocupado com essa pessoa. Mas já é dele. Não tem problema. Quem que ele persegue? Você. Eu. Aquela pessoa que quer servir a Jesus seriamente. Aquela pessoa que tem um compromisso com Deus. Mas o que Paulo falou? Que de todas aquelas perseguições, né, não fica triste não desiste não, e de todas aquelas perseguições, de todas aquelas lutas, Deus deu para ele um livramento, irmãos. É claro que Paulo estava no joelho, orando, buscando, e nós também podemos fazer, glória a Deus por isso, né? Orar, perseverar, buscar, é difícil, mas eu vou continuar aqui na oração, eu vou continuar na brecha, que essa vitória não vem de sangue nem de carne, ela vem de Deus. É assim que o servo e a serva do Senhor devem permanecer durante essas perseguições, durante essas lutas que nós encaramos aí em nossas vidas, né? Na nossa caminhada espiritual. Continuando aqui. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, isso que nós vemos aí no mundo, né? Cada vez pior, o engano, né? A mentira prevalecendo sobre as pessoas, traições, golpes, né? As pessoas ligam para a casa das outras para tentar dar golpe financeiro, principalmente pessoas mais idosas, né? Para tentar ali tirar o seu dinheiro do banco, né? Sua aposentadoria. Então, isso aí que está acontecendo, né? Golpes, pessoas ali seduzem as outras, colocam lá coisa na bebida, né? E a pessoa vai lá e leva o golpe. Então, uma série de enganos, né? Entre os próprios ímpios, né? Porque um cristão não tem por que estar no lugar, né? Bebendo ali no meio de ímpios, fazendo coisas que não convém a Deus. Então, espera-se que não esteja ali. Um cristão, ele não vai acreditar em qualquer palavra, não deveria, né? Que liga para a casa dele e diz para dar o número de senha de conta de banco. Tem que vigiar. Vigia, irmão. Tem que vigiar, né? Tem até propaganda lá dizendo que banco não liga para a casa de ninguém, que instituições não ligam para a casa de ninguém. Por quê? Porque tem o número deles, é você que liga, é você que vai solicitar, entendeu? Então tem os canais, tem os aplicativos onde eles podem se comunicar. Então tem que vigiar. Nós temos que viver num mundo cada vez mais tecnológico, em que as possibilidades de golpes e de ataques, elas aumentam. Então nós precisamos estar atualizados e orar a Deus para guardar, proteger, porque se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então tem que estar orando sempre a Deus para que esteja guardando quanto a isso aí. Mas é essa perversidade aí, enganando e sendo enganados, um mundo cheio de mentiras, enganos e traições. E fechando aqui, nesses últimos 4 versículos, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as coisas. Então, ele finaliza incentivando, né, ao Timóteo e a cada um de nós a permanecer nas Escrituras e mostrando a importância, né, o poder das Escrituras para ensinar, para repreender, para corrigir, para animar a nossa vida e de toda a Escritura. Como é importante para o cristão, para mim, para você, para todos nós que servimos ao Senhor Jesus, meditar na Palavra de Deus, crer na Palavra de Deus, ver o que Deus fala sobre esse assunto. Então, não é, o irmão Luiz até citou aí na mensagem que ele trouxe aí para nós aí, a questão de consultar, né, o chakra, né, consultar ali os búzios. Não faça isso, isso é idolatria, isso é feitiçaria, isso é pecado contra Deus, sabe? Aquela tentação, aquela pessoa, olha, vai dar certo, você vem aqui, não tem problema nenhum não, Deus entende o quê? Que você está cometendo idolatria, que você está se rebelando contra Ele, que você está cometendo um pecado gravíssimo contra Ele. O simples ato de você deixar alguém olhar a sua mão para ler a sua linha da vida já é um pecado terrível contra Deus. O simples fato de você parar, né? Eu tenho que falar, a palavra de Deus, ela diz que a gente deve ensinar. Uma coisa é julgar, outra coisa é ensinar. E ficar ouvindo o seu horóscopo. Né? O que tem, né? Eu sou de Sagitário, de Peixe, né? De Capricórnio, não cruza, né? Sei lá como é que é o negócio aí, mas tem. Não, para com isso, rasga esse negócio aí, tira isso da sua vida. É uma capetada aí que está te levando para o engano, para a mentira e te afastando de Deus. Então precisa acordar. Por que não está dando certo? Porque você não está obedecendo a Deus. Para com esse negócio aí. Vou trazer o seu amado de volta em 3 dias. Outra, o engano, né? Ainda que a pessoa viesse em 3 dias, né? Ela não vai ficar, porque não foi Deus que te deu, não foi Deus que trouxe para você, não vai ser bênção na sua vida. E mais, pior do que tudo, ainda que ficasse no love, no amor e tudo, de que adianta isso ir descer para o inferno? Porque você vai perder a sua fé, você vai começar a acreditar nessas coisas, você simplesmente rejeitou a Deus. Então, não use destes artifícios, não aceite nada que não venha de Deus. Cuidado com aquela pessoa que chega, que vai na tua casa e diz que está vendo isso, aquilo, outro, e que você tem que fazer isso para que Deus responda na sua vida. Epa! Como é que é o negócio? Quer dizer então que eu posso manipular a Deus através dos meus atos? Eu posso manipular a Deus? Eu tenho esse poder? Ninguém tem. Ninguém tem. Isso chama-se magia, é uma das coisas mais antigas do mundo e sempre foi usado pelos feiticeiros, por aqueles que Deus reprova. A feitiçaria, ela é reprovada por Deus. A magia, ela é reprovada por Deus. Eu não sabia. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar e passe a viver em novidade de vida. Ele não está falando isso para te jogar longe dele, não. Ele não está passando essa mensagem aqui hoje, né? Porque Deus, Ele controla todas essas coisas, e se nós estamos ouvindo essa mensagem, é porque Ele quer que nós estejamos ouvindo aqui. Então Ele não está passando essa mensagem para você
para te escorraçar da igreja, não, nem afastar dele. É muito pelo contrário, para que você se arrependa e se conserte com ele, e fique firme na presença dele, e se afaste, tenha coragem. Nós não temos que estar amiguinho desse mundo, não. Amizade com este mundo é inimizade para com Deus. Se afaste destas coisas. Se afaste dessa pessoa. Não dê ouvidos ao diabo. Eva deu e olha o que aconteceu, né? Olha onde nós estamos. Não dê ouvidos ao diabo, né? A palavra diz: não dê lugar ao diabo. Então, você sentiu que está querendo te engordar, te levar por um caminho de perdição, se afaste. Crente tem que ser firme, bom, cordato, amoroso, né? Generoso, mas firme. Os preceitos de Deus para nós são inegociáveis. Nós não negociamos os preceitos de Deus. Nós não negociamos a palavra de Deus. É isso que faz o crente forte. É isso que faz você resistir à tempestade, que você não está firmado no seu conhecimento ou no conhecimento de outra pessoa, mas você está firmado no Senhor Jesus. Então, que Deus, através desta palavra, Ele tenha falado profundamente ao seu coração, Ele tenha trazido revelações importantes para a sua vida, e que, mais do que isso, que Deus te abençoe aí, te fortaleça espiritualmente, derrame a sua graça, o seu poder, o seu Espírito Santo sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça as colocações, os comentários que o Espírito Santo estiver orientando ele. Amém, pastor Aguilar. Vamos lá. Eu vou marcar aqui umas coisas. Uma eu não marquei, foi quando aquela que o senhor falou, que os crentes, os irmãos saem da igreja, saem de etapa. Isso eu não vou comentar, mas isso acontece, é verdade, e eu já presenciei, infelizmente. Vamos lá, o senhor falou assim, como estava na palavra, isso até eu, quando já tinha estudado antes, tinha sublinhado, né? Mais amigos dos prazeres do que ser mais amigos de Deus. Isso é verdade. No nosso processo de conversão, só depois que realmente nós nos convertemos e que o Espírito Santo incomoda nossas almas, é que nós realmente, quando permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, quando abrimos o nosso coração, é que nós temos essa consciência. Em algumas vezes é até chato, é até pesado deixar de ser amigo dos prazeres do mundo para você estar em Cristo. É verdade, mas é a realidade. Se fosse fácil, não foi fácil para Jesus, por que vai ser fácil para a gente? Outra coisa que o senhor falou assim, quer que Deus tenha poder em sua vida, cumpra a palavra dele. É isso mesmo. Que a nossa vitória não vem de nós. Seja lá qual for a vitória, até sendo uma vitória, uma pequena coisa, uma bênção, tudo é pela graça. Então isso é uma grande verdade. Cumpra a palavra. O que é cumprir a palavra? É viver, como é que eu vou dizer assim, constrangido pelo sacrifício de Cristo. É saber que o Filho de Deus se sacrificou por nós, pecadores, seres miseráveis, para que nós tenhamos a eternidade. Então isso sim é cumprir a palavra de Deus. É viver em obediência. Jesus se diminuiu e só fez obedecer ao Pai o tempo inteiro. E mesmo na hora da morte dele, ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice, senão faça conforme a tua vontade. E é essa atitude, está me faltando a palavra agora, e essa atitude
que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que realmente procurar, com a ajuda do Espírito Santo, sempre lendo a palavra, indo aos cultos, não é? meditando na palavra, nós temos que combater esse homem exterior. Essa que é a nossa realidade. Não é? Essa renúncia. É a palavra que eu queria falar. A outra frase que o senhor falou, que me marcou, foi que os escolhidos não serão enganados, pois estão alicerçados na palavra de Deus. Muito bem. Então, não significa apenas só ler a palavra, mas significa discernimento. Discernimento significa conhecimento. Conhecimento significa constância, perseverança, estudo, querer entender, tirar dúvida com o pastor, assistir vídeos no YouTube, que tem pastores decentes no YouTube. Abra o seu coração para Deus, que Ele vai lhe dar caminhos para você cada vez mais crescer em espírito e em verdade, mesmo nesse mundo. E a última que o senhor falou, que me chamou mais a atenção, é a perseguição que sofrem os que servem a Cristo. Não adianta, Jesus foi perseguido e nós vamos ser. Com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitaremos. Então era isso que eu tinha a dizer. Pastor, Deus abençoe o senhor, a sua vida, e a tudo que aprouve a Ele, que Ele tomasse conta. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Agradeço as palavras aí. E eu quero convidar vocês que estão aí participando conosco, os irmãos aí que estão no Instagram, irmãs, irmãos que estão no Google Meet também, vocês vão participar através do YouTube. Quero convidar todos nesse momento aí para que venhamos orar a Deus. E é aquela oração, né, que nós já falamos aqui hoje, em que todas as coisas, desde pequenas coisas, grandes coisas, não importa, né? Todas as coisas, elas sejam colocadas diante do Senhor. Então, fala com Deus agora. É claro, a gente sempre vai realçar aqui, que devemos dar prioridade às coisas espirituais, porque se o espiritual estiver bem, é um bom caminho para que as outras coisas também venham a estar. Então, vamos colocar o espiritual, em primeiro lugar, relacionamento com Deus, conhecimento da palavra, abrir entendimento, ter vontade. Às vezes a gente está sem vontade de ler, de buscar, de orar. Então Deus coloca no meu coração, é aí que começam as coisas, o desejo de ler a tua palavra, o desejo de estar em oração, o desejo de congregar, e aí a pessoa vai vendo Deus operando na sua vida. Por isso que eu digo, as mínimas coisas, as coisas grandes, aquelas coisas que nós podemos fazer, e também aquelas coisas que para nós são impossíveis, todas elas devem ser colocadas diante de Deus em oração, porque é Ele que tem o poder para responder em nossas vidas. Então, cada um de vocês vai fazer a sua oração aí agora, nesse momento. O irmão Luiz vai estar fazendo a oração aqui de intercessão geral, né? E nós vamos estar acompanhando aí, cada um fazendo a sua oração, e nós vamos estar orando por vocês também, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então é isso. Eu vou fazer uma oração genérica, pedindo, né, que o Espírito Santo na hora colocar no meu coração, e todos, em concordância, coloquem diante de Deus as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus sonhos, os seus anseios, né? E Deus, Ele vai trabalhando em nossos corações muitas vezes, como eu gosto de falar isso, se todas as coisas que eu pedi a Deus, Ele tivesse me dado, hoje em dia eu estaria muito mal. Então, nem sempre nós pedimos conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não fazemos aquela renúncia de nós mesmos, né? Nós não renunciamos ao homem exterior, é complicado. E Deus não nos dá mesmo. Outra coisa é a questão do pecado. O pecado cria uma barreira, né? Outra coisa é a questão que nós não estamos maduros para receber aquilo. Não é a hora que Deus quer nos dar. Talvez nós tenhamos que
amadurecer mais, ou não é a hora porque pode envolver outras pessoas. Deus cria as condições, Deus ele move o tabuleiro do xadrez espiritual, né, simplificando muito, né, para nós sermos abençoados. Então vamos ter sempre em mente, principalmente não desistir. Não tem umas coisas, né, que os homens falam e que eu acho, na verdade, tudo isso já está na Bíblia, né? Tinha um filósofo que dizia assim, não retroceder, não se precipitar, né, e avançar. Então, avancemos no Evangelho. Vamos continuar crescendo em espírito e em verdade. Não podemos retroceder. Nem vamos transformar pedra em pão, em outras palavras. A maioria das coisas que nós sofremos em nossas vidas é porque nós transformamos pedra em pão. Jesus foi tentado e não transformou pedra em pão. Então, era isso que eu gostaria, está virando caso já outra pregação. Eu vou fazer a oração, senão não vai acabar. O Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero agradecer por mais esse culto. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos abençoar as nossas famílias, de todos que estão aqui ou que ainda estarão ouvindo. Eu quero colocar nas tuas mãos todos os meus sonhos, todos os meus planos, assim como todos os outros estão colocando, todas as nossas necessidades, todas as nossas ideias, todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, estamos colocando sobre ti. Nós queremos, Jesus, trocar de jugo, queremos ficar com o teu jugo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, seja o Senhor a nos responder no seu tempo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, nos mostrando se há pecado, se não é a hora, em nome de Jesus, seja o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a nos mostrar, a trabalhar nos nossos corações. Eu também, meu Deus, quero me pedir que o Senhor abençoe as vidas dos que vão aos presídios e aos hospitais, e dos missionários que vão pregar a tua palavra em outros países, correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa todos nós, nos ajuda. Mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos ter certeza que o Senhor nos toma pela nossa mão direita para nos conduzir. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal, e que possamos realmente ser luz desse mundo, sermos sal da terra, e que para isso temos que crescer em espírito e verdade. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Sim, eu também quero lhe pedir, meu Deus, pelo nosso Brasil, clamar pelo nosso Brasil, está caminhando de forma acelerada por um abismo econômico, um abismo moral. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil e não permita, meu Pai, em nome de Jesus, que o Brasil pereça. Levanta-nos, Senhor, levanta o nosso país. Eu tenho certeza que muitos já estão se arrependendo das decisões que tomaram, das escolhas que fizeram. Em nome de Jesus, meu Deus, não permita que o Brasil caia de vez. Possibilite alguma saída para que o Brasil possa, no tempo certo, se levantar. Em nome de Jesus, eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós estaremos aqui reunidos a partir das 8h30 da manhã. Vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu e agradecemos também por essa semana que está se iniciando hoje.
Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está orando comigo agora, a sua casa, a sua família, todos estão ligados a esta pessoa. Em primeiro lugar, concordando com a oração que o nosso irmão Luiz fez e com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a trazer para cada um uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Segundo, meu Deus, os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda, Pai, a cada uma destas pessoas que estão orando conosco agora, que estão participando desse culto, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livra, Pai, de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com cada pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, estenda sua mão para cá agora, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, que você tenha aí uma semana muito abençoada juntamente com os seus, que Deus te faça próspero e bem-sucedido em todos os seus caminhos. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.